de Carvalho e eu estou aqui para falar sobre bariátricos e absorção de nutrientes. Eu sou médica, cirurgiã, endoscopista e trabalho sob o ponto de vista funcional há algum tempo já. E eu vim falar sobre a cirurgia bariátrica e o que a cirurgia bariátrica influencia na obtenção de nutrientes e o que nós podemos fazer para que isso melhore. Esse é o meu CRM, meu registro de especialidade. Bem, o bariátrico é conhecido como o gigante dos pés de barro. Diz a lenda que Nabucodonosor, da Babilônia, imaginou uma estátua feita de ouro, prata, bronze, ferro e barro. Entretanto, a aparente força da estátua escondia uma enorme fragilidade, os pés de argila, e ela nunca conseguiu ser colocada em pé. Bem, quando a gente pensa na teoria dos gigantes com pé de barro, a gente tem que pensar em obesidade. A obesidade é o acúmulo excessivo de gordura no tecido adiposo e de forma ectópica em outros órgãos, como o fígado, como resultado de períodos crônicos de balanço energético positivo, caracterizado por um aporte calórico maior que o gasto energético. Mas o que a gente tem que ficar focados nesse momento é: será que os obesos seriam mais nutridos? Ou será que não? Eles seriam mais desnutridos e, portanto, seriam os chamados gigantes com pés de barro. Bem, a obesidade é um binômio entre o aporte calórico e o aporte nutricional. Eu posso ter um aporte calórico bem dominante, entretanto, com um aporte nutricional baixo. Então, nem sempre o aporte calórico está sendo acompanhado por um aporte nutricional. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em seu texto chamado What is Malnutrition? Então, o que seria má nutrição? Nós temos 1 em cada 3 pessoas no mundo está malnutrida. Dessas pessoas, nós temos 462 milhões de desnutridos e 1,9 bilhões de obesos. O que é interessante aqui da gente visualizar? É interessante visualizar que a Organização Mundial de Saúde considera a obesidade como uma má nutrição. Então, começamos aí a quebrar um paradigma do que é realmente boa nutrição. Então, por este prisma, a gente já começa a conseguir enxergar o obeso, na verdade, como um mal nutrido e, portanto, ele é também um gigante de pés de barro, assim como aquela estátua de Nabucodonosor. Ele é muito forte, muito grande, mas a sua estrutura é fraca. Portanto, estar mais pesado não está relacionado com uma qualidade corporal boa. Isso parece um pouco óbvio, né? Mas, entretanto, pode não ser. Pacientes bariátricos, portanto, aqueles pacientes que são candidatos a uma cirurgia bariátrica, mostram sinais de desnutrição antes mesmo de serem operados. Então, aqui a gente vê um artigo que já fala sobre isso, evidência por uma necessidade de acessar sistematicamente o status de micronutrientes dos pacientes antes da cirurgia bariátrica. Por que isso, Denise? Porque existe uma incidência maior de déficits de nutrição em pacientes antes mesmo de serem operados. Então, aqui, nesse artigo, dados nesses aqui presentes indicaram uma alta prevalência, ou seja, maior de 10% da incidência da deficiência de albumina, ou seja, de proteína, zinco, selênio, vitamina B12 e vitamina D, assim como níveis elevados de PTH em pacientes com obesidade mórbida, que é considerado com índice de massa corpórea maior ou igual a 35. Além disso,
Deficiências moderadas, ou seja, de 5 a 10%, foram encontradas para ferritina, fosfato, hemoglobina, vitamina B3 e menor para magnésio, B6, folato e vitamina E. Olha só, o paciente com obesidade malnutrido, um paradoxo único na cirurgia bariátrica. Bem, o que pode ser até contra o nosso pensamento normal, muitos pacientes com obesidade sofrem de má nutrição. Segundo aí a nossa Organização Mundial de Saúde, eles são considerados pacientes malnutridos. Então, eles estão dentro daquela população de 1 a cada 3 pacientes malnutridos no planeta. Na verdade, os obesos são 3 vezes a incidência dos malnutridos por baixo consumo alimentar, tá? Hoje em dia é muito mais prevalente a obesidade como forma de má nutrição do que a desnutrição proteico-calórica. Bem, altas incidências de ingestão calórica não necessariamente estão correlacionadas com boa nutrição. Uma vez que dietas com alta quantidade de calorias podem ser deficientes de nutrientes, e efetivamente elas são. Aqui no Brasil, segundo a pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico, Vigitel, de 2018, do Ministério da Saúde, a obesidade afeta 18,8% dos brasileiros e mais da metade dos brasileiros, 55,7%, tem excesso de peso. Os hábitos de vida contemporânea favorecem o consumo exagerado de alimentos de alto valor calórico, mas com pobre qualidade nutricional. Somos o segundo país com maior número de cirurgias bariátricas no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Foram realizadas, no período de 2011 a 2018, aproximadamente 424 mil cirurgias de obesidade neste país. E aqui, ó, a gente consegue ver que há uma tendência de aumento anual aí de obesidade no nosso país. Em 2006, a gente tinha 11,4% de obesidade, e olha agora aqui a projeção para 2022, 24,8%. Praticamente não, na verdade, mais do que o dobro de obesos nesse país. Aqui no Brasil, os critérios para cirurgia bariátrica são obesos com idade entre 18 e 65 anos, com índice de massa corpórea acima de 40, que é o que a gente chama de obesidade grau 3, independente de presença de comorbidades. Entre 35 e 40, a chamada obesidade grau 2, quando há a presença de comorbidades, e índice de massa corpórea entre 30 e 35, chamada de obesidade grau 1, na presença de comorbidades que tenham obrigatoriamente a classificação de grave por um médico especialista na respectiva área da doença. Então, por exemplo, para pacientes hipertensos, pacientes hipertensos que têm uma hipertensão de difícil controle, os níveis aí de obesidade consideradas necessárias para que eles sejam submetidos a uma cirurgia bariátrica menor, tá? Então, quanto maior a quantidade de comorbidades e maior a gravidade delas, menos obeso esse paciente tem que ser para passar pela cirurgia bariátrica. Então, a gente tem algumas técnicas de cirurgia bariátrica. A gente tem a técnica restritiva. As restritivas possibilitam, mediante saciedade precoce, favorecida pela redução da capacidade gástrica, a diminuição do volume de alimentos ingeridos. A técnica de sleeve, que sleeve em inglês quer dizer manga, é o método que retira parte do estômago, ou seja, do trânsito digestivo, sem alterar o intestino. Comumente é recomendada para pacientes que apresentem um grau menos grave de obesidade. Por quê? Porque a quantidade de gordura perdida, ou seja, de quilos
perdidos com a técnica de sleeve é menor do que com as outras técnicas. A técnica de sleeve seria esta técnica aqui. Eu retiraria, então eu deixaria essa parte da cárdia, do corpo gástrico e antro, continuando a passar o alimento por aqui. E aqui, a região de estômago, né, a maior quantidade de estômago seria retirado do trânsito digestivo. Bem, a gente tem a técnica desabsortiva. As técnicas desabsortivas, mediante exclusão de um segmento do intestino delgado, propõem a redução da absorção de alimentos. Essas técnicas, na verdade, causam muitos efeitos colaterais e também estão por trás da causa de disbiose e desnutrição. Isso porque, ao retirar uma parte do sistema digestivo, do intestino delgado, que é o órgão responsável pela maior parte da absorção de nutrientes, é no intestino delgado que acontece o que a gente chama de clivagem enzimática. Portanto, é no intestino delgado que eu quebro o nutriente e absorvo. Ao tirar esta parte do intestino, do trânsito digestivo, eu vou diminuir a quebra alimentar e a absorção. Entretanto, como essa alça fica exclusa, que a gente chama, essa alça aumenta a possibilidade de crescimento microbiano naquela localização, causando uma flatulência excessiva e diarreia. A gente chama isso de síndrome da alça cega. Além disso, a área que fica em contato com o alimento recebe um alimento pouco digerido. E essa área que recebe o alimento pouco digerido acaba recebendo também muita microbiota que vai usar esse alimento para se alimentar. E por causa disso, cresce e aumenta mais ainda a possibilidade de flatulência e diarreia. E, além de tudo, como a gente reduz a absorção de nutrientes, eu levo a desnutrição. Então, esta técnica não é a técnica, na verdade, essas técnicas que são apenas desabsortivas são técnicas pouco usadas atualmente. E aí a gente tem a técnica mista. A técnica de bypass gástrico é a técnica que foi mais bem estudada e que há mais tempo é realizada. Consiste na redução do tamanho do estômago, que terá um volume entre 30 e 50 ml e será ligado a um segmento do intestino delgado em Y, com o objetivo de reduzir a absorção de nutrientes. Eu já vou mostrar para vocês como é este Y, tá? A perda de peso é bastante significativa. Chega a ocorrer de 70% a 80% do peso inicial. Ou, portanto, ela é muito bem indicada para os pacientes com a obesidade mórbida grau 3, né? Pelo menos 2 ou 3. E essa perda de peso, ela é rápida, porque é um procedimento restritivo, ou seja, limita a quantidade de alimentos que são ingeridos, porque o estômago, lembra que eu falei aí para vocês que ele fica entre 30 e 50 ml, então o reservatório gástrico diminui bastante, ou seja, porque limita a quantidade de alimentos que são ingeridos de uma vez, mas também é um procedimento desabsortivo, porque uma boa parte do intestino não receberá as enzimas digestivas e, por isso, não participará da absorção dos alimentos, porque eles estarão mais inteiros. Então, nesta técnica, também há indução de desbiose, tá? Então, aqui é uma técnica em Y. Se vocês repararem bem, aqui está o Y, né? Então, a gente tem um Y aqui, um aspecto de Y. Então, eu pego aqui, reduzo a cavidade gástrica e deixo este estômago ainda ligado ao duodeno, essa parte do intestino delgado. E aí, eu pego uma parte do intestino delgado aqui de baixo, puxo aqui para cima, e aí deixo esta área aqui do intestino delgado ligado ao intestino delgado mais aqui de baixo. Portanto, esta área aqui
não participa do processo digestivo, porque eu cortei esse estômago. Então, o alimento desce aqui pelo esôfago, passa por esse reservatório diminuído do estômago, e daqui já cai nessa parte do delgado, que só vai se juntar a parte do duodeno aqui embaixo. Isso é um problema, né? Porque é aqui que a clivagem enzimática realmente acontece, no intestino delgado, principalmente no intestino delgado mais proximal, ou seja, mais perto do duodeno. Porque é aqui que as secreções pancreáticas são entregues, as secreções biliares são entregues. Então, ele também acaba funcionando como uma técnica desabsortiva. Então, as técnicas mais usadas hoje são o bypass, né, que é essa técnica do Y, e o sleeve, que é essa técnica apenas restritiva, né, que diminui o reservatório gástrico. Essas duas técnicas podem ser usadas para o grau 2 ou 3, mas a sleeve a gente reserva para pacientes menos obesos e com menores comorbidades. Bem, a gente tem muitos efeitos aí, né? A gente está pensando quando a gente fala em microbiota. Bem, a microbiota, quando está em desequilíbrio, que pode ser induzido pela cirurgia bariátrica, ela pode causar a redução da biodisponibilidade de nutrientes, especialmente aminoácidos como o triptofano, que são envolvidos na inflamação e na síntese de proteína muscular. Então, se eu tenho uma disbiose, eu posso atrapalhar o ganho de massa muscular e até reduzir a massa muscular. Essa microbiota desequilibrada, com aumento da permeabilidade intestinal, causa um aumento da absorção dos lipopolissacarídeos microbianos e também de toxinas produzidas por essa microbiota, que tem um efeito negativo sobre o metabolismo muscular, com redução de sensibilidade insulínica e aumento de mediadores inflamatórios. Então, num primeiro momento, esta microbiota, esse paciente vai ter uma grande perda de peso e pode ocasionar também uma perda de massa muscular, mas com o passar do tempo e a indução desta disbiose, eu posso ter mais dificuldade ainda em recuperar essa massa muscular ou até, inclusive, manter a massa muscular desses pacientes bariátricos. E, além de tudo, essa microbiota pode produzir citoquinas, que a gente chama de citoquinas osteoclásticas, que podem prejudicar a manutenção da massa óssea também, tá? Mas a microbiota, se ela estiver bem equilibrada, ela vai produzir vitaminas, incluindo folato, B12, vitamina B2, que exercem vários efeitos positivos e pró-anabólicos sobre os músculos, tá? Com o aumento da síntese de aminoácidos. Ela pode, quando saudável, ela pode transformar alguns nutrientes da dieta em mediadores metabólicos, que serão absorvidos e têm efeitos na sensibilidade insulínica, no anabolismo e na redução da inflamação sistêmica. Então, aqui a gente já tem alguns exemplos de nutrientes, como o resveratrol e as lagininas das frutas vermelhas e da romã, que quando passam por um processamento bacteriano nos intestinos, eles são absorvidos e têm um efeito positivo. Mas a gente não pode esquecer que, dependendo da técnica utilizada, eu diminuo o contato da microbiota com esses alimentos que serão absorvidos. Então, até esse efeito pró-anabólico que a microbiota pode me trazer em qualquer paciente, não só paciente bariátrico, eu vou perder dependendo da técnica que eu utilizar. E aí, ou seja, eu posso predispor estes pacientes ao desenvolvimento da sarcopenia, que é uma das maiores preocupações com o paciente na pós-bariátrica. Bem, se eu tenho uma microbiota equilibrada, como eu disse, quando ela está desequilibrada, eu aumento a presença de citoquinas osteoclásticas, eu vou ter redução da osteoporose. Bem, efeitos. Agora a gente está falando sobre nutrientes, tá? Eu vou ter efeitos causando uma diminuição da absorção de vitamina B12, que é uma das mais frequentes deficiências no paciente bariátrico, decorrente principalmente da diminuição da ligação do fator intrínseco no estômago, tá? Porque eu tirei grande parte do estômago, inclusive da acidez gástrica, que é importante para a ativação do fator intrínseco, e a absorção da B12, tá? Então, esse artigo aqui fala justamente disso. Nos pacientes que passaram pelo bypass gástrico, olha lá, que é a cirurgia mais realizada, que é a cirurgia de Y.
muitos fatores predispõem ou precipitam a deficiência de B12 e também inclui a diminuição da ingestão de proteína animal, porque esses pacientes têm mais intolerância. Como essa proteína animal fica mais difícil de digerir, justamente porque eu não tenho contato do ácido com a proteína animal, eles vão ficar mais intolerantes, tá? Por diminuição das secreções gástricas, o que impede a clivagem da proteína, da vitamina B12 da proteína, né? Então, eu vou diminuir a secreção do fator intrínseco e diminuir a absorção da vitamina B12. Temos ainda também a diminuição da absorção de ferro, pela mesma razão da B12, porque o ferro também precisa do fator intrínseco. E por quê? Porque, além de tudo, o principal local de absorção é o duodeno, que é tirado do trânsito no bypass AY. Então, B12 e ferro precisarão ser suplementados, provavelmente, por toda a vida do paciente pós-bariátrica. Tá? Isso é muito sério. Outro nutriente que também está diminuído, na verdade, outro grupo de nutrientes, são as vitaminas lipossolúveis. Ao contrário das deficiências das hidrossolúveis, que se manifestam rapidamente após a cirurgia, porque elas não têm, na verdade, armazenamento no corpo, as deficiências de vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, se desenvolvem de forma mais lenta, de acordo com a redução progressiva de absorção de gorduras, tá? Então, olha só, redução progressiva da absorção de gorduras, eu tenho diminuição da capacidade de absorção de gorduras. A ausência da exposição do duodeno a gorduras inibe a ação da CCK, que é a colicistoquinina, e a absorção de gorduras. Portanto, os pacientes em pós-bariátrica têm diminuição da absorção de gorduras e também tem diminuição da absorção das vitaminas lipossolúveis. E eu tenho deficiência, além do ferro, de outros minerais. Selênio, cobre e iodo também são absorvidos no estômago e tem essa absorção diminuída com a cirurgia bariátrica. Então, eu tenho que ter uma importância muito grande do acompanhamento nutricional do paciente bariátrico para avaliar a composição corporal, o status de micronutrientes e de macronutrientes também. Do ponto de vista nutricional, os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica deverão ser acompanhados pelo resto da vida, com o objetivo de receberem orientações específicas para a elaboração de uma dieta qualitativamente adequada. As deficiências nutricionais ocorrem por restrição da ingestão alimentar e ou redução das áreas de absorção dos nutrientes. A diminuição no tempo de trânsito gastrointestinal também pode resultar em má absorção de vários micronutrientes pelo contato limitado do alimento com a borda em escova. Então, se eu tenho um trânsito muito rápido, o tempo de contato do alimento com a borda em escova, que é onde ele vai ser absorvido, diminui esse tempo de contato. E com isso, o nutriente passa intacto, uma parte do nutriente passa intacto. Só que aquilo que passa intacto pelo nosso sistema digestivo é usado pela microbiota para fermentar, causando o que a gente chama de disbiose. Essa desabsorção ocorre por redução, portanto, é um resumo aqui, do reservatório gástrico, uma redução da superfície absortiva e competição com a microbiota pelos nutrientes. Então, por um lado, eu altero o reservatório, por outro, eu altero o mecanismo de absorção e, além disso, eu aumento a família microbiana que vai competir por esses mesmos nutrientes. E aí, como a gente tinha falado, quando a gente falou de microbiota, eu posso ter uma alteração da composição corporal. Quando a gente fala em macronutrientes, a cirurgia bariátrica, ao reduzir o contato do alimento com o estômago, e no caso do Y de Roux, também com o duodeno, eu reduzo a eficiência do processo digestivo como um todo. E esse é o objetivo, né? Porque eu quero que não consiga absorver o nutriente, não é esse o objetivo da bariátrica? Pois então, isso influencia na digestão de gorduras, pelo menor estímulo sobre a CCK, e principalmente na digestão proteica. A baixa reserva proteica pode causar dificuldade de perda de peso no pós-bariátrico. Então, às vezes, o paciente vem perdendo peso, de repente para. Por quê?
ele diminuiu a reserva proteica até pela própria sarcopenia. E isso acaba causando uma diluição, né, do nosso sistema circulação, né, extravascular, com edema. Então, muitas vezes esse paciente para de perder peso porque ele está retido e, na verdade, por grande perda proteica. E aí eu acabo desenvolvendo a sarcopenia pós-bariátrica. Então, essa sarcopenia vem pela alteração de absorção de nutrientes, pelo eixo inflamatório causado pela microbiota e por consumo da microbiota. A deficiência proteica após a cirurgia se reflete na redução dos aminoácidos plasmáticos, principalmente após o Y de Roux, que é a técnica mais utilizada. Aqui no Brasil, 70% das cirurgias bariátricas são a cirurgia com o Y. Além da redução da eficiência do sistema digestivo em quebrar proteínas, ainda há dificuldade em manter a quantidade recomendada de ingestão proteica, pela diminuição do reservatório gástrico, por aquilo que eu falei para vocês, o paciente fica mais intolerante a proteínas. Exercícios e manobras dietéticas tradicionais parecem surtir apenas efeitos frustro na manutenção da massa muscular no bariátrico. Então, ele faz exercício com peso e não consegue manter. E isso leva a uma coisa que a gente chama de frailty, que essa palavra é do inglês de fragilidade. Então, lembra lá atrás, quando eu falei no gigante de pés de barro? Então, o paciente bariátrico, até mesmo antes da bariátrica, o obeso, ele é caracterizado por esse frailty, que nada mais é do que uma fragilidade. Ele é forte, aspecto de forte, entretanto, ele é frágil. Ele tem pés de barro. E quando ele passa, muitas vezes, pela cirurgia bariátrica, sem o acompanhamento adequado e sem adequação de dieta e suplementação, ele realmente se fixa, ou ele se consagra por um gigante de pés de barro. Ele desenvolve o que a gente chama de frailty. Então, vamos aqui no... Como que a gente vai fazer, então? Como vai ser a nossa estratégia aí, né? Voltando aqui, a gente estava falando do frailty. Qual vai ser a estratégia agora com frailty? Esses pacientes desenvolvem essa fragilidade física, representando a redução da capacidade de manter a performance fitness, física e a sensação de bem-estar através do tempo, tá? Particularmente quando ele não consegue mais se defender de doenças agudas. Quais são as estratégias para reverter este processo, tá? Para reduzir a perda de massa muscular? Eu tenho dieta, obviamente, né? Exercícios, que eu já falei que ambas as coisas conseguem reverter de forma muito frágil, e a questão da suplementação. Em relação à dieta, o ideal é fracionar a ingesta e aumentar a oferta de proteínas, né? E, importantíssimo, estabelecer a mastigação para que haja uma absorção melhor de nutrientes, retirar líquidos nas refeições, administrar limão, que ajuda muito na quebra, né, em substituir o ácido gástrico, e o gengibre é um suplemento que ajuda no estabelecimento que a gente chama de bitters, né? Que são os suplementos que ajudam na secreção digestiva. Em relação a suplementos, a gente pode ter alguns suplementos com o objetivo de melhorar o aproveitamento da dieta, então enzimas digestivas antes das refeições, dose ajustada conforme a necessidade de ingesta do paciente e do exame coprológico, que eu vou ver, na verdade, através do exame de fezes, o que mais sobra. E aí, em média, a pancreatina 25.000 I, em cápsulas gastroresistentes em média, e ver a necessidade de usar amilase, tá? Porque muitos desses pacientes perdem amido nas fezes. Eu posso necessitar do uso de betaína cloridrato durante a refeição, em doses a partir de 150 miligramas, acompanhar pelo exame coprológico funcional,
E os aminoácidos, né? Dada a dificuldade para a digestão durante os períodos de estresse e a alta demanda energética, o uso de suplementos que não dependem do processo digestivo é promissor. Ou seja, nutrientes que já vêm quebrados. Isso tanto para o bariátrico quanto nos períodos de alto catabolismo, né? Então, tanto para o bariátrico geral quanto para o bariátrico que desenvolve disbiose, tá? E eles ajudam no melhor aproveitamento do substrato e menor gasto energético, além de evitar essa sobra para manter essa microbiota fermentando. Então, quando eu melhoro essa sobra, eu diminuo a fermentação microbiana. Então, eu posso usar os suplementos de aminoácido até 3 vezes ao dia, observando, obviamente, fermentação. Pode ser necessário, em alguns casos, o uso da alfa-glucosidase, junto com os aminoácidos, porque a maioria dos suplementos de aminoácido, eles têm que ter adicionados um adoçante, né, para que o sabor seja um pouco mais palatável. Com isso, alguns pacientes também reclamam de fermentação. Então, lembra das enzimas que eu falei logo atrás, o uso da pancreatina em cápsulas gastroresistentes antes das refeições? Pode ser que eu tenha que usar, junto com o suplemento de aminoácido, antes deste suplemento, o uso da pancreatina ou só da alfa-glucosidase, tá? Para ajudar na digestão do adoçante do aminoácido. Então, aqui são os meus canais e, importantíssimo, como resumo final, eu melhorar a absorção de proteínas ou dos aminoácidos essenciais para corrigir o processo de sarcopenia no paciente bariátrico e, com isso, eu diminuir a possibilidade do frailty. É isso, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado da palestra e me coloco à disposição por esses canais que eu acabei de apresentar para vocês para eventuais dúvidas. Muito obrigada e boa noite.